Boa noite, boa noite, boa noite. Quero agradecer muito a presença de todos. Tem muitas caras conhecidas, eu estou falando isso todo dia, eu fico super feliz de rever as pessoas aqui. Olá, bom dia, boa noite. Nós somos a Saraguina Filmes, eu sou Roberta, eu sou curadora da mostra O Homem que Caiu na Terra. Quero agradecer a Caixa Cultural pelo patrocínio, a Caixa pela realização do projeto. Quero muito agradecer minha equipe, que é incrível, que sem ela eu não teria conseguido montar esse projeto todo. A gente está aqui no meio do ciclo de ideias da mostra O Homem que Caiu na Terra. Essa mostra é uma retrospectiva de filmes com David Bowie. A gente trouxe filmes em que ele atua como personagem, a gente escolheu filmes que não tenham exatamente a participação dele como pessoa, Bowie, porque a gente queria explorar um pouco essas facetas dele, que é um artista tão importante no século, que deixou tantas marcas, tantas influências e que teve tantas caras e tem tantos perfis. E aí, quando a gente começou a estudar o Bowie, eu comecei a pensar na gama de influências que ele tinha deixado no mundo, na gama de importâncias que a gente podia atribuir a ele. E comecei a pensar nesse ciclo de ideias, porque eu sou muito inquieta. Acho que só mostrar filme é pouco. Acho que a gente tem que mostrar filme, tem que conversar sobre o filme, tem que entender por que o filme está ali. E aí a gente começou a pensar nos assuntos possíveis. Então, aqui no Rio, a mostra vai acontecer também em Curitiba e Fortaleza. Então, cada cidade vai ter seu próprio ciclo de ideias, seu próprio ciclo de conversas. Aqui no Rio, a gente está fazendo um ciclo de debate sobre gênero e sexualidade. Está incrível. Toda quarta-feira está acontecendo. Quarta-feira que vem tem o próximo, que fala sobre o uso do corpo como forma de expressão. Recomendo que vocês venham, está muito legal. A gente já teve uma oficina de maquiagem criativa. Tem gente que está aqui, que participou e que saiu de lá drag, linda, maravilhosa. Acho que vale a pena dar uma olhada no Facebook da mostra. Tem umas fotos incríveis. A gente já teve uma conversa sobre fama, superexposição, reality show, porque a gente entende que Bowie sempre quis ficar famoso, sempre achou, e a gente achou que era um tema legal. Hoje em dia, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo acha que pode ser youtuber, todo mundo acha que pode ser famoso, quer ser famoso, por quê? E moda, não tinha como não falar de moda com o David Bowie, do estilo dele, o estilo vanguardista dele, como ele influenciou o mundo da moda, como o mundo da moda influenciou a carreira dele. E para isso a gente trouxe duas convidadas super legais, a Carol Altaler, acertei, que é pesquisadora de tendências, e a Carol Rabelo, que é editora de moda do site Zona Norte, etc. As duas são incríveis, acho que vocês vão gostar muito delas, então aproveitem, por favor. Bom, gente, boa noite. Queria agradecer às meninas pelo convite, Gisele, Roberta, Tuane, a equipe toda. Meu nome é Carol Rabelo, como elas falaram, eu sou do site Zona Norte, etc. Trabalho com moda há muitos anos, acho que mais de 10 por aí. Comecei em loja, depois eu fui para marketing e até que eu me encantei por produção. Mas como eu sempre fui moradora da Zona Norte, sempre senti a falta da Zona Norte ser documentada e representada, né? Nos veículos de street style, nos veículos das revistas e na imprensa de moda. E eu, sentindo essa necessidade, falei, cara, vou criar essa história aqui. A gente colocou o site no ar em 2014, dia 6 de maio de 2014. E no dia que a gente colocou foi um boom, assim, muita receptividade, as pessoas agradecendo, muito felizes, né? Essa questão da representatividade muito forte, porque todo mundo falando, nossa, até que enfim, enxergando a Zona Norte realmente como, né, um ditador de moda, né? Uma galera que realmente tem estilo sendo reconhecido. E a gente está no ar aí há uns 3 anos, fazendo esse trabalho documental da Zona Norte. Já fizemos uma exposição no Imperator com as principais imagens que nós captamos durante esses anos. Criamos editoriais próprios, inclusive nós criamos um editorial para homenagear a mostra que as meninas convidaram, e a gente ficou pensando como trazer o David Bowie para a Zona Norte. Então, assim, quem for lá no zonanorte.etc.com.br vai ver um pouco do nosso trabalho. Nosso modelo Pedro está aqui, que participou. Nós pegamos 3 fases do David Bowie, né? Enfim. Acho que vale vocês conferirem, verem as imagens mesmo, para entender. E, enfim, estamos aí para conversar, falar sobre moda, falar sobre Zona Norte, né? Moro lá, são 34 anos de Meyer. E obrigada pela presença de todos. Boa noite, obrigada pela presença, obrigada, meninas, pelo convite também. Eu sou a Carol Altaler. Estou super feliz de estar aqui com a Carol também, porque a gente já se conhece, já troca bastante.
E eu trabalho como pesquisadora de tendências, né? Então, o que faz um pesquisador de tendências, na verdade? Acho que quando a gente fala de David Bowie, a gente vai falar de moda e música e toda essa interseção, né? E também de outros assuntos. Acho que é super interessante levar para esse lugar da pesquisa para a gente entender um pouco essa veia criativa, né? Que leva David Bowie a ser um ícone, de fato, né? Um pesquisador de tendências, na verdade, é uma pessoa que tem, geralmente, esse olhar mais apurado para outras características que não dadas ali dentro de uma indústria, né? Geralmente são pessoas muito criativas, muito abertas, muito receptivas a sinais diferentes e não necessariamente se acostumam com o que é o mainstream, né? O que todo mundo consome, de certa maneira. A gente tenta perceber pelos sinais o que as pessoas estão olhando, o que as pessoas estão consumindo, como as pessoas estão se vestindo. E mais do que isso, não só entender esses sinais, mas o porquê desses sinais, né? Então, por que as pessoas passam a usar determinado tipo de roupa? Por que as pessoas passam a pintar o cabelo de determinada cor? Ou passam a ir a determinado tipo de lugar? Isso faz com que a gente vá entendendo e prevendo muitos comportamentos, né? Acho que quando a gente fala desse ciclo de adoção de tendências, a gente olha em primeiro lugar para os inovadores, né? E David Bowie é uma dessas pessoas, que são essas pessoas que estão sempre misturando, né? Referências e juntando muito do que elas vivem e do que elas gostariam de viver, né? O Bowie foi um cara muito fantasioso. Ele criou um mundo muito próprio, né? E isso fez com que na verdade, o repertório dele pudesse ser consolidado e passado a cada década, né? E isso foi influenciando aí cada vez mais pessoas e movimentos, de certa maneira, né? Então, sendo reinventado. E acho que quando a gente sai assim para olhar, a gente não vai só olhar o que é diferente, né? Mas a gente vai tentar entender essa diferença e por que aquilo chama a atenção da gente de certa forma. A Carol faz um pouco isso lá no trabalho dela no site, né? E a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Eu queria fazer até algumas perguntas para ela. Mas, voltando para o Bowie, eu acho que quando a gente fala de pesquisa de tendências, a gente sempre imagina que é um cara que é muito diferente de todos os outros, mas, na verdade, não. O que a gente faz a gente confia muito na nossa intuição e a gente desenvolve uma metodologia, né, de trabalho. E eu acredito hoje que, de certa forma, essa profissão que eu tenho, na verdade, é uma habilidade que qualquer um poderia ter, independente da sua profissão. Então, independente de qual área de moda que você trabalhe, você poderia desenvolver esse tipo de capacidade de observação e conexão e decodificação de sinais, né? De uma certa maneira, o que eu vejo aqui no trabalho do Bowie é muito colocar as suas características pessoais, o seu repertório, aquilo tudo que você vive, que você vê, no seu processo criativo. E eu acho que no mundo atual, o que acaba acontecendo é que as pessoas muitas vezes não conseguem levar as suas características adiante, muito por medo de se expressar ou de sair do lugar comum. E isso faz com que essa personalidade fique abafada, né? E aí a gente acaba sempre caindo no mais do mesmo. Então, olhando aqui em dois prismas, né? Tanto para os inovadores, que são essas pessoas que de fato bancam essas mudanças, né, no espírito do tempo, e é muito importante que a gente olhe para essas pessoas e entenda o porquê que elas fazem as coisas da maneira como elas fazem. E o David Bowie é um desses caras, e a gente sempre vai olhar para ele, principalmente porque as coisas que ele trouxe aí ao longo do tempo foram se consolidando. Eu estava escrevendo meu texto para o catálogo da mostra e fui fazendo essa pesquisa e olhando assim tanta discussão sobre gênero, sobre sexualidade, sobre moda a gênero, né, que a gente está tendo hoje e o cara já estava trazendo de certa maneira há tanto tempo. Então, esses microsinais, eles já existem há muito tempo. A gente só precisa ir percebendo isso ao longo da nossa história e cultura. E quando a gente olha
para a gente, não só como inovador, mas também como pesquisador, né, se a gente talvez não tenha essa capacidade criativa tão aflorada e está tudo certo quanto a isso, eu acho que é aprender a olhar nos lugares onde ninguém está olhando, né? Que eu acho que é um pouco do que a Carol pode contar aqui, assim. De certa forma, aqui no Rio, principalmente, e eu fiz uma matéria, acho que tem uns 2 anos, né? Para Elle, sobre moda carioca, onde eu entrevistei a Carol, para falar um pouco dessa moda que fugia da Zona Sul, de fato, né? Porque a gente sempre acaba olhando para os mesmos sites, ou quando alguém vem representar a moda carioca, acaba falando das mesmas personagens, né? E aí eu fui conversar com a Carol para tentar entender quem são os inovadores da cidade, porque eles não estão na orla Leblon, Ipanema, Copacabana, né? Não são aquelas pessoas que desfilam naquele calçadão. Elas estão em outros lugares que muitas vezes a gente não está olhando, e a gente precisa ter acesso a esse potencial criativo, né? E a gente precisa ter essa representatividade para entender de fato o que é cultura na cidade, né? E aí a gente tem que ir atrás de manifestações legítimas, genuínas, né? E aí acho que o trabalho da Carol, e aí ela vai falar muito melhor do que eu, é sobre isso, é sobre olhar para onde ninguém está olhando, né? E bancar essa escolha de apostar naquilo que ninguém está apostando também, porque acho que Bowie legitima muito essas escolhas, né? E acaba sendo ícone porque ele banca, né? O tipo de penteado que ele quer fazer, a cor do cabelo, e vai se reinventando, né? Eu acho que ele nunca é uma coisa, ele está sempre se tornando, sempre começando a ser, né? Então, isso é o principal aqui. Então, Carol, não sei, de repente você pode contar para a gente um pouco como é esse processo de olhar para um lugar onde, quando você começou, ninguém estava olhando, ninguém estava percebendo, né? E como que é fazer essa... Na verdade, assim, para a gente que circula pela cidade, pode parecer trivial olhar para a Zona Norte, né? Porque é a vida real da maioria das pessoas, provavelmente, mas não é a moda que é estampada, retratada nos jornais, nas revistas, na maioria dos sites, né? E principalmente as pessoas também. Então, fala pra gente sobre isso. Assim, na verdade, é engraçado, porque o que é uma novidade para as pessoas, para mim era o meu dia a dia, né? Morando no Meia, a minha avó morava em Cavalcante, né? Madureira, eu trabalhei em Madureira muito, muito nova. Então, assim, aquele olhar ali era o meu dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu estava num mercado de moda que não olhava aquilo ali. Então, esse questionamento ficava martelando na minha cabeça, né? Gente, por que não? Isso existe, né? Por que aquela menina que está vestindo aquela roupa lá no calçadão é mais legal do que essa menina que está aqui no calçadão de Madureira vestindo uma roupa muito mais incrível, com menos custo, né? Que foi, às vezes, criada por ela, ou uma coisa que ela pegou da avó e reaproveitou, porque a gente encontra muito isso, a gente pergunta, né? Essa roupa é de onde? Ou é de uma loja de departamento e ela não gastou nada e botou um look incrível, ou a pessoa fez a roupa, ou ela pegou alguma coisa e adaptou dos parentes, da avó e tal, da mãe. Então, assim, esse olhar criativo, na verdade, ele sempre existiu, né? A Zona Norte, ela é o polo cultural da cidade. Se você olhar os movimentos, o samba, o funk, tudo vem da Zona Norte. Então, por que a moda não viria também? E por que isso não estava sendo retratado? Então, acho que, na verdade, não foi dar o pontapé inicial, né? Foi falar, cara, então vamos fazer, vamos ver o que vai ser. E a gente, na época, né, esse questionamento surgiu muito também por conta do site, né, do Rio, etc., porque a gente olhava Rio, mas isso não é o Rio, né? O que é o Rio de verdade? O meu Rio é outra coisa, o meu Rio que eu vejo todos os dias é outra coisa. E para a gente foi um grande aprendizado olhar o trabalho deles, para a gente entender o que a gente queria fazer esteticamente, né? E o que estava faltando, né? Estava faltando esse olhar, né? Estava faltando sair do padrão. E sair do padrão não é nada bizarro. Não é eu fotografar uma coisa anormal. É simplesmente eu virar o meu olhar para o outro lado. Então, quando a gente começou essa questão do etc., era uma brincadeira, né? E a gente virou um etc. por outras questões. A gente começa a ir não só na Zona Norte, mas chegar na Zona Oeste, porque tem Bangu, né? Tem outros bairros que fazem parte ali, Campo Grande. A gente chega na Baixada, que também não tem essa representatividade. Mas se você olhar,
os lugares, todos eles têm o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de código, né? Essa mesma criatividade, essa mesma autenticidade. Então, até para a gente fazer esse exercício do nosso editorial, foi muito louco. A gente ficou com a equipe pensando assim, mas como a gente vai trazer o David Bowie para a Zona Norte? Cor. E para a gente foi transformar tudo em cor. E na questão da autenticidade, do andrógeno, as pessoas na Zona Norte são mais seguras, né? A gente fez uma exposição, como eu falei, no Imperator, e nós entrevistamos o Rafael Dragô, que é um diretor, enfim, ele cuida do Dream Team do Passinho, é um pesquisador. E aí, na fala dele no vídeo, ele fala muito isso. As pessoas da Zona Sul têm verdadeiro horror a estarem cafonas, né? Para elas, meu Deus, imagina se eu tiver cafona. Enquanto que o cara da Zona Norte não tá nem aí, você tá combinando estampa. Aquilo ali te passa uma autenticidade que passa a ser até uma tendência, uma palavra assim, que é complicado você falar na moda, né? Mas ele passa aquela informação de moda talvez muito mais do que o cara que está pensando em cada marquinha, em cada alfinetinho que ele está colocando na peça. Então, a gente trouxe isso, a gente chamou modelos que tivessem esse traço andrógeno, que não tivesse essa questão da sexualidade tão binária, né? Que a gente pudesse trabalhar essa fluidez do Bowie e que a gente vê dia a dia, né? Na Zona Norte. As pessoas são mais seguras mesmo, né? Você vê, as pessoas saem como elas querem, com seus corpos como elas querem, com as cores como elas querem. Então, eu acho que o meu olhar é isso, representar. Assim, nunca tive a pretensão de falar isso é certo ou errado, porque eu acho que não existe isso também. Então, o nosso olhar é muito documental e muito baseado no meu dia a dia. Quando a gente fala de Bowie também, a gente ele nasce num lugar que não é central, né, em Londres, assim. Então, ele também vai buscar essas referências num outro recorte ali espacial, né, como o trabalho da Carol, assim. E acho que isso tem total importância, se a gente parar para pensar em cidades que lançam tendência, e aí acho que é legal esse adendo, essa chamada, né, que a Carol deu sobre a palavra tendência, porque quando a gente fala de tendência, a gente não está falando de, é a cor da temporada, ou é o shape da temporada, né? A gente está falando de comportamento, assim, o que as pessoas tendem a usar, ou a pensar, ou a falar, ou de que forma elas se manifestam, de certa maneira, né? De certa forma, essa palavra tendência virou tendência, né? Ela ficou banalizada, e aí ela acabou perdendo, de fato, a sua essência, assim. Mas a gente percebe que as cidades que lançam tendência na moda são Nova York, Tóquio, Londres, são cidades onde a mistura acontece muito mais facilmente, né? Então, se a gente pega e vai para Londres e entra no metrô, você vê uma menina de cabelo rosa e saia roxa e tênis azul, porque tem um cara de Bangladesh, tem um cara do Japão, tem um brasileiro e tem um africano, e as pessoas convivem ali naquele caldeirão cultural, né? Tem aquela mistura que é muito forte na Zona Norte também, né? Não tanto de países, mas o que eu estou dizendo aqui é que a gente encontra mais múltiplos olhares, né? E isso faz com que as pessoas sejam mais criativas e mais abertas ao novo, ao diferente, né? Enquanto que, de certa forma, assim, o Rio é um lançador de tendência para o Brasil, quando a gente está falando, por exemplo, de moda praia, né? Até para o mundo. Mas a gente sente que é uma cidade que recebe menos mudança na moda, né? É menos aberto, é menos inovador, porque as pessoas ainda seguem um pouco de padrão comercial ali, né? De certa forma, as coisas combinam mais, né? E aí, até se a gente for pegar as marcas de moda cariocas, elas têm uma certa similaridade, né, no que elas produzem, assim, ou pelo menos costumavam ter, né? Então, de certa forma, essas cidades que têm essa mistura cultural maior, elas são polos mais fortes, né, mais potentes de tendência. E aí, quando a gente fala de Nova York, a gente não está olhando Manhattan, a gente hoje está olhando Brooklyn, né? E quando a gente fala Londres, a gente está olhando leste de Londres, né? E aí, quando a gente está olhando o Rio, a gente está olhando também os lugares que a gente ainda não tinha recortado do Rio, né? Principalmente no momento que falar de favela falar de favela e festa super cara, R$150, quadra climatizada, e não é esse olhar que a gente quer dar, a gente está buscando o genuíno aqui, né? E a gente não quer buscar uma apropriação de uma cultura
e transformar isso, né? Mas a gente quer entender comportamento de fato, né? Da forma como ele realmente acontece, assim. De repente, acho que é legal você contar um pouco como é o dia a dia dessa procura do que chama a atenção da tua câmera, sabe? Assim, a gente recebe muito material de eventos e, assim, é até um feedback que a gente recebe das assessorias de imprensa que mandam material pra gente, fala, nossa, vocês publicam, né, o que está rolando por aqui. A gente fala, é o nosso território, a gente está falando do nosso território. Quando a gente sai para fotografar, a gente às vezes sai nesses eventos ou simplesmente pega a câmera e vai dar um passeio em determinado bairro. A gente, semana retrasada, fotografou no Caxambi. A gente busca o diferencial, assim, quem você consegue pescar uma bossa, sabe? Às vezes a gente fotografou, para até saiu na nossa exposição, uma gari. E ela estava uniformizada, mas ela estava linda, ela estava com cabelão black, sabe? Maquiada, com batonzão vermelho, com um sapato que não saía do padrão do uniforme, um tênis mais legal. Então, assim, não necessariamente ela está passando informação só na roupa, né? Ela está passando informação na atitude ou num detalhe. Então, a gente busca esse a mais, assim, sabe? E tem sido uma busca bem interessante. A gente tem encontrado bastante coisa legal. A gente vai em alguns eventos mais fechados, assim, a Iolo, que é uma festa que tem em Bento Ribeiro, que é bem interessante. Tem uma representatividade ali, uma galera bem, sabe, que tem um estilo muito, muito street, assim, muito, muito urbano, muito legal. E fomos numa pool party no último verão e foi maravilhoso. A gente achou muita coisa. Baile Charme, que é assim, você pega a câmera, você não sabe o que faz com a câmera, que você quer fotografar todo mundo. E a própria saída nos bairros, assim, de dia, né? No dia a dia das pessoas, a gente pega as pessoas indo para a faculdade, indo para o trabalho. Então, tem aquele pensamento ali, poxa, eu vou misturar essa estampa com essa, vou botar esse calçado aqui, que de alguma forma... A pessoa, talvez, ela nem se ligou, mas ela tem aquilo ali nela, é novo, foi barato e tá bonito. Então, a gente busca isso, assim, a gente busca aquele tchan, vamos dizer assim, aquele diferencial na pessoa que a gente vira e fala, pô, eu acho que aí pode ter uma história legal. E também conversar, né? Entender como é que consome moda, que tipo de marca está usando, como é que pensou naquilo. A gente tenta se aproximar muito da pessoa que a gente está fotografando também. Vocês estão sempre em busca do que é genuíno, né? De certa maneira. E acho que é legal a gente falar aqui que toda essa produção... ela corresponde muito ao espírito do tempo, assim. Então, quando acho que a Carol fala das festas, a gente está olhando isso tudo que permeia também a obra do Bowie, né? Não é só moda, é produção cinematográfica, é música, enfim, vira muita coisa aqui, né? E as festas e as manifestações artísticas, culturais, elas passam por todos esses lugares também. Isso tudo são respostas ao que a gente vive em relação à política, né? Ao cenário macroeconômico, sei lá, como o mundo está se comportando em relação aos efeitos da natureza e tudo isso, né? Então, cada época da nossa vida aí responde muito a essas questões, né? E aí a gente vê essa manifestação muito no que a gente está vestindo, né? E aí eu acho que é legal a gente começar a traçar paralelos com épocas marcantes que fizeram, enfim, décadas que tem uma produção forte, assim, da música de Bowie, né? E das roupas também, porque a gente, assim, muitas vezes vê o estilo dele na passarela de alguma maneira, né? Quando a gente fala de moda, né? E aí, quando a gente fala também aí de tendência de moda, a gente pode olhar tanto para as ruas, como a gente falou aqui, ou para as passarelas, que de alguma maneira geralmente bebem das ruas e levam isso para esse outro patamar, né? Então, alguma coisa que foi fotografada e de alguma maneira algum estilista se inspirou, colocou na passarela e isso passa para uma revista e aí leva para a loja e aí a gente acaba consumindo e isso volta para as ruas, né? Então, esse ciclo já é bem conhecido. Então... Eu acho que tem um outro tipo de influência também que assim, Bowie influenciou muitos artistas, né? Então, você vê da Beyoncé, a Lady Gaga, até hoje, artistas que acabam chegando de alguma forma nesses territórios. Então, sem querer, sem saber, talvez, a pessoa está lá filtrando o filtro do filtro do filtro
e repassando aquilo ali nas ruas. Então, isso é muito interessante. O que você falou, essa questão também dos movimentos, dos rachas, né? Eu acho que quanto mais tentam separar o Rio, mais a galera quer mostrar que tem orgulho de onde está. A gente hoje vive, sinto isso, né, da questão dessa cidade partida, né, que a gente tem muita gente que não conhece a Zona Norte, que apesar de ter milhões de meios de transporte e formas de chegar, então eu acho que as pessoas, quanto mais você, né, separa, mais a pessoa, a galera quer se levantar, quer se mostrar, quer se afirmar. Isso é bem interessante também. Isso foi muito importante da gente ter começado essa história de documentar. Uma vez me perguntaram isso. Você tem noção que você não está só documentando agora, mas você vai ter um arquivo histórico disso? E eu não tinha atinado para essa importância do trabalho. Eu fiquei, nossa, que responsa, né? Então, eu estou fazendo um arquivo, um apanhado histórico, né, de estilo dessas épocas. Então, é bem interessante realmente observar esses movimentos políticos, movimentos econômicos, coisas que surgem nesses momentos de crise ou de necessidade criativa, e você vê uma lei agora que quer abolir o funk, e por que abolir o funk? Então, são coisas que você fica meio assim, uou, peraí, né? Por que isso está acontecendo? Por que as pessoas estão se manifestando dessa forma em relação a isso? Porque tem que se levantar e tem que se posicionar. E eu acho que Bowie fazia muito bem isso, assim, né? Ele era um artista muito de ter atitude, de se posicionar, de né, estabelecer questões, e eu acho bem importante fazer esse contraponto. E você já pensou que você está prevendo o futuro a partir dessa documentação histórica? Deixa mais nervosa. Porque, na verdade, era isso que ele fazia, de certa forma, também, né? Verdade. E quando a gente olha o passado, né, e a gente tá construindo esse futuro. O que você está observando na sua... Eu fiquei tensa, então. Mas vocês podem ajudar também, se vocês acharem. Eu acho que a observação é essa, a gente cada vez mais. Antigamente as pessoas... Eu vou falar por mim. Onde você mora, Meia? Falava uma coisa meio assim. E até que eu comecei... Gente, por que eu tô com vergonha do lugar que eu vim? Por favor, o que é isso? E aí, a gente... Muito por causa disso, cara, não... Aí começa, vem aquele desserviço, né? O Vai Que Cola, sabe? Programas que ficam buscando esse diálogo, né? Essa fala de suburbano, sempre representado, estereotipado. Então chega uma hora que eu acho que você fala, cara, não, peraí, vamos lá. Vamos mostrar isso aqui direito? Vamos se levantar? E aí calhou de juntar com lei seca, que as pessoas não saíam mais tanto de carro, cruzavam a cidade. E assim, vários movimentos que começaram a surgir dessa necessidade de se representar mesmo, muito entre aspas, tá? De afrontar, de falar, não, esse território é meu. Então, o que eu observo é isso, eu observo que as pessoas estão mais seguras de onde elas são, elas têm mais orgulho. E isso, para mim, tem sido uma liberdade muito grande e uma felicidade muito grande de poder fazer parte desse levante suburbano, talvez. Legal. Eu acho que é isso também, né? Pra gente olhar e prever o futuro, a gente precisa, na verdade, construir o presente, né? E a gente só faz isso quando a gente tem certeza, noção, assim, do que foi o passado. Então, entender esse histórico é muito importante, esse movimento que você faz e esse entendimento que você teve aí, que alguém te abriu os olhos, assim, né? É fundamental. E é o que você falou, a gente precisa ter essa representatividade, né? A gente não estava vendo que isso acontecia, né? Isso não estava documentado, né? E, de certa forma, é uma coisa que ele traz também, né? Quando a gente revisita todos esses filmes, a gente vai olhando e vai falando, putz, mas olha essas ideias que o cara trazia, sabe? Há tanto tempo já, e talvez a gente não estivesse se ligando, assim, quando a gente faz essa retrospectiva, é super importante. Até na hora de criar o editorial, a gente pensou em 3 fases, né? A gente pensou na questão da cor, e aí a gente foi para o New Wave. A gente fez o New Wave Dave, que é um fundão azul e elementos muito coloridos nas roupas. Depois a gente quebrou e fez o Thin White Duke, que é uma época dele mais tranquila, de alfaiataria. A gente falou, cara, vamos fazer esse... Para mostrar também, a gente também tem isso, né? A gente também tem a alfaiataria, o clean, né? A Zona Norte também é sol colorido. A gente tem, né, o preto básico, o clean, o chique. E aí a gente foi pro Zig Stardust. Aí, vamos embora, vamos fazer, vamos pirar. E a gente chamou o Tago, que é um dançarino maravilhoso, porque a gente queria um trabalho de corpo mesmo. E ele fez aquela foto icônica das mãos para trás, assim, se vocês puderem ver, tá maravilhoso.
E, enfim, a gente quis buscar também mostrar algumas fases. A gente achou essas 3 fases bem importantes para representar três momentos diferentes que permearam a carreira de um artista só. Isso é bem legal também. Legal. E também é interessante a gente pensar que é isso, né? A gente está falando aqui de comportamento, a gente está num olhar super macro, mas isso também vai se traduzindo para cor, para tecido, para estampa, né? Para modelagem, porque esse é o processo natural de tendências. A gente começa olhando comportamento, então onde as pessoas vão, isso tudo que a gente falou, o que elas escutam, e tudo mais, assim, e aí a gente consegue, então, traduzir isso para o que, de fato, elas vão usar, né, e como elas vão usar, e como é que isso se traduz em produto, de fato. E eu acho que esse olhar do editorial é incrível, porque, na verdade, vocês fizeram uma reinterpretação, né, de um artista que está muito, na verdade, longe, mas tão perto, né, a forma como vocês deram esse sabor aí, esse flavor, né, sei lá, carioca, suburbana, é demais também. Não sei, meninas, vocês querem abrir para perguntas? Eu quero só fazer um comentário para vocês, porque eu achei ótimo que vocês falaram sobre a moda vir dos subúrbios, porque lendo algumas biografias do Bowie para fazer o projeto, eu li que os contemporâneos dele, os outros artistas de rock, quando viram aquela figura muito diferente aparecer, ficaram achando que ele tinha vindo, sei lá, da Romênia, no mínimo, de Marte, de algum lugar que fosse muito fora da realidade deles. E quando entenderam que ele era um garoto do subúrbio de Londres, ficaram um pouco decepcionados com eles mesmos. Falaram, gente, ele mora aqui no nosso quintal, ele é nosso vizinho, podia ser a gente? Como assim ele podia ser a gente, sabe? Porque ele não podia ser nenhum deles, ele era só ele era único. Então achei ótimo esse recorte do subúrbio, porque é isso, não é necessariamente do centro, onde está todo mundo olhando e todo mundo apontando a câmera, que vai surgir o novo. É, de repente, de onde nenhuma câmera está apontando, que vai surgir alguma coisa diferente. Então, gente, perguntas? Oi, meninas, está demais. Eu tenho uma pergunta para cada uma. Juro que vai ser... Não vou mais me meter. Carol Alt, você falou agora sobre a sua pesquisa de tendência e comportamento e que quando você trabalhava com moda, não sei se ainda você trabalha com isso também, que você faz um montão de coisas. Se ela for apresentar o currículo dela, a gente não vai sair daqui hoje. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como essa pesquisa de comportamento e tendência vai se transformar em tecido, textura, estampa, shape. E para Carol Rabelo, a Carol também já trabalhou e trabalha em grandes marcas, como a Maria Filó, a Cantão, a Headley. Então, eu imagino que quando você participa de debates, as pessoas devem te perguntar muito qual é a diferença do olhar do Zona Norte, etc., do seu trabalho com marcas também alternativas, independentes, para o trabalho de marcas como Cantão, Headley, Maria Filó e muitas outras. Só que eu queria saber qual é a semelhança, o que você vê de ponto em comum nessa busca por retratar o estilo do tempo. Onde se encontra tudo isso? Então, o que acontece, né? Nesse processo de... Bom, por muito tempo eu trabalhei num portal de pesquisa de tendências chamado WGSN, um portal britânico, né? Trabalhei 4 anos nesse portal aqui no Brasil. Foi o primeiro portal de pesquisa de tendências que surgiu. Antes as pessoas consultavam geralmente os trend books, então aqueles books de tendências como tem do Senac, Peclers, Promostil, Carlan. E aí, em 98, esse site surgiu como uma outra forma de se consultar essa informação online, né? Porque a moda ela é perecível, assim como, na verdade, esse site surgiu muito inspirado nas atualizações do mercado financeiro ali na Bloomberg.com. Então, a informação é muito perecível. As pessoas que trabalham com moda, elas precisam ser atualizadas minuto a minuto, né? Então, em 98 surgiu a ferramenta de pesquisa do Google, como a gente conhece, e foi só em 98, e esse site específico, né? Não tinha blog do jeito que existe hoje, não tinha digital influencer no Instagram e tudo esse tipo de coisa. E aí, quando esse site surgiu, enfim, várias marcas começaram a assinar, porque esses livros de tendência, eles traziam shapes e modelagens ali para um período de 1 ano, por exemplo, ou mais. Mas
esse site, o que ele trazia era uma atualização constante do que estava na rua, né? Então, os editores desse site, e agora tem outros sites, né? Stylus e aqui no Brasil tem Use Fashion, enfim. E acho que os blogs hoje começam a fazer muito esse serviço. O que eles não têm, muitas vezes, é a curadoria, né? Acabam fazendo, talvez, um trabalho mais pessoal, até de contar um pouco o estilo de quem escreve aquilo. Mas o que esses sites fazem é trazer essa informação de o que está nas vitrines de todo mundo, o que está tocando no Brasil, qual é a música mais famosa no Brasil, o que as pessoas estão comendo. Ah, agora as pessoas estão comprando plantinha para decorar a casa. Então tem informação de tudo quanto é tipo, que tipo de novela as pessoas assistem, blá, blá, blá. Isso tudo vira insumo para que as marcas comecem a entender um pouco de comportamento, né? E isso durante de 6 em 6 meses, porque ainda são responde muito a essa configuração da indústria da moda que por temporada, né? Sazonal, obrigada. Esses editores desses sites geralmente se reúnem e começam a prever tendências, macro tendências, de mais ou menos para daqui a 3 anos. Então, o que as pessoas vão começar a fazer daqui a 3 anos? Como elas vão se comportar? Né? O que elas vão querer consumir? Que tipo de coisa, onde elas vão querer morar? Que tipo de coisa elas vão querer assistir ou ler? Ou como elas vão ler? Ou como elas vão acessar a informação? Se é que elas vão ler? Ou será que vai ser um chip implantado na cabeça delas? Basicamente isso. E aí, a partir dessa informação macro, isso é traduzido para cada tipo de indústria. Então, se é esportiva, geralmente é a primeira, né? Porque da indústria esportiva sai muita inovação para tecido, porque você precisa estar sempre atualizando ali uma legging ou um agasalho para uma cor diferente, porque a modelagem não vai mudar muita coisa, né? E os tecidos de performance, eles são muito tecnológicos, então é um lugar que a moda olha muito, essa indústria de fato. E aí, shapes para lingerie, para roupa de criança, para roupa masculina, roupa feminina, acessórios, enfim, sapato. Então, essa informação macro de comportamento, ela vai chegando para cor e shape para cada uma dessas indústrias. Então, mais ou menos é assim que funciona, né? Se você paga uma assinatura de um site desses. Ou se você tem alguém, de repente, dentro da marca, que faz essa pesquisa sozinho, né? Que vai, viaja, olha tudo, recolhe essa informação e aí, depois de um tempo, traduz isso em produto, né? Então, pensa, eu estou entendendo que as pessoas hoje querem ter um momento de pausa e estão buscando relaxar, e como é que eu vou traduzir isso num sapato ou num acessório? E assim por diante. Ficou claro um pouco? Legal. Qual é o nome desses sites que você falou? Você falou do Brasil e do lá de fora? Do Brasil eu falei Use Fashion. Use Fashion. Use Fashion. O SE, tipo de usar mesmo. Tá. Eu falei do WGSN e falei do Stylus. Obrigada. Agora é minha vez. Então, eu trabalho no mercado de moda, como eu falei, há muito tempo. Já participei de Fashion Rio, já participei de São Paulo Fashion Week. E a diferença, quer dizer, a semelhança talvez seja a diferença também, mas eu vou explicar por quê. A semelhança dos trabalhos talvez seja essa necessidade de estar sempre pesquisando, se informando, né? Quando você trabalha dentro do marketing de uma moda, é o que ela falou, as pessoas viajam, as pessoas estão sempre nesses sites e querem entender o que a moda está lá fora. A minha pesquisa também existe no Zona Norte, etc., mas com outro olhar. Eu não quero olhar muito lá fora, eu quero entender a minha região. Então, eu acho que essa é a diferença, né, desse trabalho de pesquisa, o olhar. Cada um olha para um lado. Eu vejo marcas que eu trabalhei, que as estilistas viajavam para ver vitrine da Urban Outfitters. Cara, não, sabe? Eu sempre falei, você vai pro gueto do lugar, você vai achar muito mais informação importante do que você olhar a vitrine de uma loja que já está chupando a tendência de alguma coisa que já foi. A Urban é tipo... É tipo o C&A, eu acho, uma coisa... Então, assim, C&A, mas eu quis dizer assim, lojas, grandes magazines que já mastigam tudo para chegar na vitrine para você. Então, quando você pensa que uma marca de moda brasileira tem uma estilista que viaja para ver o que já foi mastigadíssimo lá para fora, como que isso vai virar alguma coisa aqui dentro legal e autêntica? Não tem como, né?
Vai acabar virando a mesma estampa floral de sempre, o mesmo lacinho bonitinho, que você não vê, que foi o que você falou, não se renova muito, você não vê muita coisa diferente. E quando você vê, é de um estilista super novo, que está batendo cabeça para fazer uma coisa legal, lança 5 peças porque ele não tem grana e não recebe investimento para aquilo. Então, aquilo vai se perdendo, a pessoa vai desistindo, aquilo vai sumindo com o tempo. Então, esse trabalho de pesquisa, esse meu trabalho nas marcas é diferente por isso. Eu acabo... todos nós temos que pagar contas, não é mesmo? Então, eu acabo participando, mas é muito importante para mim estar ali dentro, porque eu também tenho essa percepção de, tipo, cara, não tá maneiro isso, mas vamos lá, né? Tem que fazer... Porque tem uma necessidade comercial, tem uma necessidade das marcas se manterem, tem uma necessidade de venda, né? Então, elas precisam realmente fazer um produto que atenda ao público que elas, na cabeça dela, elas acham que atende. Enquanto isso, eu tenho uma liberdade criativa muito maior no Zona Norte, etc. E eu pego aquilo tudo que eu observo e tento aplicar ali no meu, né? Porque o meu, eu falo que o site é meu, eu faço o que eu quiser, né? Tipo, é meu, não quero saber, eu vou postar isso que eu achei legal, dane-se. Então, eu já recebi críticas, tipo, como é que você acha que você vai ganhar dinheiro com esse site se você está falando para pobre? Não, não estou falando para pobre, desculpa, estou falando para a Zona Norte. Tá. Que incomodou, que fez sentido, né? Então, assim, por que necessariamente eu estar falando para a Zona Norte, eu estou falando para pobre? E quem disse, na verdade, que eu quero lucrar com isso? Assim, é um trabalho que eu faço... Óbvio que se me der dinheiro vai ser maravilhoso, mas é um trabalho que eu faço com amor, assim, é um trabalho que eu faço por necessidade. Acho que é meu alter ego ali, o Zona Norte, etc. Tipo, é quem, né, na verdade, onde eu me represento. E tem minha pessoa jurídica, né, que está lá. Estou no dia a dia, estou no mercado de moda, estou inserida. E isso é bom para eu receber essa informação dia a dia, né? Tá produzindo, tá fazendo. Mas tem esse lado comercial que acaba afetando essa produção inovadora do mercado. Acho que isso até puxando aqui linkando com a temática da mostra, né? Quando a gente fala de pessoas autênticas, inovadoras, essas pessoas elas estão completamente fora desse sistema, né? Então, Bowie não estava preocupado em ser lançador de tendências ou ditar uma tendência. É um cara que é completamente fora desse tipo de pensamento, né? Não é uma pessoa que vai usar uma coisa para chocar ou causar no sentido de tornar aquilo comercial, né? Então, essa liberdade criativa é muito maior, né? De certa forma, é para essas pessoas que a gente tem que olhar. Quando a gente faz pesquisa, a gente olha para esse cara, mas quando as marcas querem, de fato, entender o que pode se tornar comercial, elas olham para um cara abaixo desse. Elas olham para um cara que a gente chama de beta, né? Que é o cara que já olhou o que o David Bowie ou outros inovadores fizeram e traduziram aquilo de uma outra maneira, mais ou menos, que dê para... mais palatável. Dê para colocar na loja, né? Então, eu acho que é importante ter também esse entendimento, assim, que isso aqui, tipo, que choca, que é interessante, que é instigante, isso não necessariamente vai ser comercial, né? Mas isso vai ser inspiracional, de certa maneira. Eu fico imaginando um editorial como que eu fiz numa marca. Não sei se eu conseguiria passar. Acho muito difícil. Chegar com o casting que eu cheguei, com a sugestão de produção que eu cheguei, com, enfim, toda a equipe, né? Uma galera que estava começando, né? Começando no mercado mainstream, mas a galera já trabalha, assim, e chegar e toma, tem um editorial desse. Não, você não consegue. Muito dificilmente você sai do modelo eurocêntrico de modelos, né? Você muito dificilmente sai daqueles modelos magros e brancos e louros e lá. É bem complicado. Então, assim, é o que eu falo, eu consigo exercitar a minha criatividade com liberdade falar, e fazer o que eu acho certo, que é o que eu acho que como a moda deveria ser. Enfim. Perguntas? Boa noite. Eu gostaria de saber das duas, né, como que as questões sociais e políticas influenciam na moda e como que a indústria cultural se apropria disso, né? E isso me vem à cabeça o movimento hippie nos anos 60, né, onde houve várias inovações comportamentais, sexuais, de moda, a questão da minissaia, a questão de outras coisas, mas eu tenho a impressão que isso foi apropriado, né, pela indústria cultural e algo que na época era subversivo, hoje se tornou algo extremamente banal e corriqueiro, né? Então, gostaria que vocês fizessem uma análise sobre isso, né? E para você, Carol, né?
você usou uma expressão que me chamou muita atenção, que é a cidade partida, né? Eu gostaria que você fizesse uma comparação assim. O que te incomoda na moda da Zona Sul, né, que você não vê na moda da Zona Norte? Assim? Uma questão mais da... Comparando uma com a outra mais diretamente, assim. Na verdade, assim, não me incomoda a moda da Zona Sul. Me incomoda a não representatividade da moda da Zona Norte. Acho que cada um tem seu estilo. Agora, a minha observação é de que a moda da Zona Norte é mais livre, como eu falei. Acho que as pessoas não têm essa preocupação de estar com aquela marca XYZ, com a etiquetinha, bonitinho, engomadinho, não. Como tá com... Primeiro, eu acho que a galera gosta do conforto, da cor e de estar se sentindo bem bonita. Acho que a primeira preocupação é essa, a autoestima. Né? A autoestima da Zona Norte é muito mais elevada. Acho que até pela não proximidade com a praia, né, os corpos são mais livres. Você não tem aquela necessidade de estar na orla o tempo todo se mostrando. Então, eu acho que tem essa diferença das duas zonas. Quando eu falo de cidade partida, eu falo de um texto da Hildegard Angel sugerindo que se cobrasse entrada na praia ou que parassem o 476 no meio do caminho. Isso é uma cidade partida. É você não querer receber o que vem, né, da alma da cidade, que é o sorriso. A Zona Norte é o sorriso do Rio de Janeiro, né? Zona Norte, isso eu falo de comportamento, eu falo de Baixada, eu falo de Zona Oeste, como eu falei. O meu etc., eu brinco que é geográfico. Tudo que não é Zona Sul, para mim, é Zona Norte. Então, quando eu falo de cidade partida, é isso. Dentro da sua cidade, você não conhecer a sua cidade. Por que você vai para um lugar e você não vai para o outro? É violento? Mano, violento é em qualquer lugar. Sabe? Não tem mais essa de violência. Número é violento, Ipanema é violento igual. Então, assim, que justificativa você dá para você não atravessar o túnel? Isso é que eu chamo de cidade partida. E, de forma alguma, me incomoda a Zona Sul. Não odeio a Zona Sul, gente, de maneira nenhuma. Foi apenas uma observação que eu fiz, né, na minha rotina diária ali, dessa questão do olhar. Por que o olhar da cidade é tão para um lado só? Por que a gente não vira isso? Por que a gente, quando for retratar a Zona Norte, a gente não sai da laje com o menino soltando pipa e vamos buscar um outro olhar? Porque essa imagem que é vendida bonitinha na novela, já foi, né? Então, vamos entender ali a produção cultural que está acontecendo na Zona Norte e documentar isso. Sobre a sua outra questão de apropriação cultural e tudo isso, na verdade é um longo debate aqui, a gente poderia trazer vários autores e tudo mais, né? O que acontece, eu acho que com a velocidade da informação nos dias atuais, a gente acaba caindo muito nessa discussão, né? De muitos movimentos contraculturais sendo absorvidos pelo sistema, de certa maneira, né? Então, vou te dar um exemplo aqui da gente falar do skate dentro das grandes marcas de moda sendo super apropriados, então virando estampa, marcas, grandes corporações lançando tênis e coleções específicas, patrocinando atletas e até virando modalidade dentro de uma Olimpíada, né? E não faz o menor sentido se a gente for parar para pensar. Na minha opinião, a gente precisa revisitar todos esses conceitos de todos os temas que você trouxe, e esses autores, inclusive, para que a gente possa atualizar esse debate para esse século, a partir da troca de informação, a partir da cultura digital, né? Porque, de uma certa forma, não existe mais a gente estar fora do sistema, de uma certa maneira, quando a gente está falando desse fluxo de informação da forma que a gente tem hoje, né? Então, de uma maneira ou de outra, talvez a Headley, a Reserva, a Osklen, elas vão falar de skate, os skatistas gostando ou não, né? A importância aqui é o como isso vai ser feito, né? Então, a moda, de certa maneira, a propaganda, elas sempre se apropriaram dos movimentos contraculturais, né? O que a gente precisa entender hoje é como isso é feito a partir da cultura digital. Daí a gente pode conversar depois, porque eu acho que vai se alongar. Na verdade, é uma observação. Quando vocês falam do David Bowie, ele com certeza foi criticado, ele com certeza foi invejado, ele com certeza foi amado, odiado. E eu vejo assim muito isso no site, né, no Zona Norte,
Porque quando você fala da Zona Norte, eu não sei porque ela fez uma colocação ali desses programas sobre o humor. Na verdade, o humor, né, também é outra questão que a gente não vai discutir, porque o humor ele acaba sendo, tudo pode brincar com tudo, né? Até que ponto, enfim. Mas aí, com a Meyer e o Vai Que Cola, e agora recentemente na Tijuca, essa semana, o Paulinho, Pedrinho, na novela das 7, fala, o tijucano come salmão defumado. Entendeu? Então, umas coisas bobas, como se, por você morar na Zona Norte, muito pelo contrário. A Zona Norte, se a gente parar para analisar a história, são aquelas famílias que vieram, tem uma estrutura de família na Zona Norte, tem aquele colégio. Eu amo o subúrbio porque você tem uma padaria, você tem a história da pessoa, você conhece a pessoa desde pequenininho, tem aquelas famílias que vão se renovando. Então, a gente tem um lado bucólico, né, da Zona Norte, que isso me encanta muito. E quando eu vejo a questão do David Bowie, eu acho isso. Eu acho que ele deve ter sofrido assim muito também. Vocês têm como falar isso? Vocês, na pesquisa, né, que vocês fizeram? Como é que é? Você pesquisou, né? Não são nem elas, né? Na verdade, é porque eu fico com isso martelando na minha cabeça. Porque tudo que é novo, né? Quando você diz assim, eu viro o meu olhar pro diferente, aquela pessoa que tem estilo. Mas aí você para e pensa, gente, para você carregar, né, para você se mostrar, porque a roupa é uma linguagem, né, como a tatuagem, como tudo. Para você bancar isso, você tem que ter muita segurança, mesmo, você tem que saber quem você é de verdade, você tem que ter uma base, né? Eu acho isso muito louco. E ele, como é que era isso, né? Assim, enfim, é minha dúvida. Eu não sou biógrafa dele, eu li alguns textos, mas assim, o que eu entendi da formação dele é que ele vem de uma família de classe média, suburbana, bem convencional. O pai dele tinha um emprego muito convencional, era um homem muito ligado às artes, lia muito. A mãe dele era dona de casa e era uma mulher calma, tranquila. Ele tinha um irmão, que eu acho que era um pouco mais novo que ele, um meio-irmão, ou mais velho, eu não lembro, que sofria de esquizofrenia, era um artista esquizofrênico, que acabou morrendo no hospício. Eu não lembro se ele se matou, se ele morreu em circunstâncias complicadas, mas... E essa família era muito funcional, na verdade. Ele não participou de nenhum desses estereótipos de família rompida, problemática. Ele teve uma infância classe média, normal, tranquila. E eu entendo que ele deve ter tido muito diálogo. Ele era muito reservado. A gente só sabe do Bowie o que ele queria que a gente soubesse. A gente só vê do Bowie o que ele queria que a gente visse. E ele é uma figura muito interessante porque ele consegue ser muito exibido, ser muito exposto, ter uma carreira muito pública e, ao mesmo tempo, ser muito resguardado. Então, eu não acredito, pelo que eu li, que ele tenha sofrido com problemas em casa ou problemas nos amigos. Ele conta, e ele tinha uma coisa, que tem umas histórias dele da infância e da adolescência muito legais que mostram como ele trabalhava bem essa diferença. Assim, a coisa do olho dele. Ele tem... Eu esqueci o nome da... Tem um olho de cada cor. Ele tem um olho de cada cor. Não é de nascença. Exatamente. Ele era moleque, tinha uns 13, 14 anos, se meteu com a namorada de um garotinho da escola e levou um soco desse cara. E aí, anos depois, algum repórter veio tentar fuçar, tipo, e aí, se você encontrasse o cara que te bateu no olho naquela época, o que você ia fazer? Ele falou, eu ia chamar para jantar, porque ele é o designer dos meus discos até hoje. Ele é meu amigo. Então, assim, eu não acho... Ele agradeceu, né, ele ter dado esse diferencial. Exatamente. Ele falou, foi incrível, no final das contas foi maneiro, eu uso isso até hoje, e o cara era amigo dele, foi um dos melhores amigos dele até a morte. Então, eu acho que ele tinha, não sei se por ele ou pela família dele, essa capacidade de aceitar a diferença e viver a diferença e não ter dificuldade com isso, tranquilamente. Sorte dele. Né? Essa questão da doença do irmão dele também, que levou ele muito para tentar imaginar esse mundo fantasioso, né? Então isso serviu muito de base para que ele criasse um outro mundo paralelo a esse lugar aí que ele foi parar, desse futuro. Tem muito a ver com essa doença também, né? O que eu acho que é uma coisa interessantíssima, assim, né? Uma outra forma, um outro recorte, né? Uma outra abordagem para uma doença mental. Que aí já tem mais a ver com a Zona Norte, se reinventar, né? Adorei. Oi. Eu vim de Santa Catarina e lá, infelizmente, assim, pelo menos quando eu morava lá, era tudo muito homogêneo, assim, até por causa talvez da descendência do pessoal de lá, assim, europeu, aquela coisa meio chata, visualmente muito cansativa, todo mundo igual. Quando eu vim pro Rio, me surpreendeu, achei exuberante a Lapa, que eu caí direto na Lapa, assim, e achei maravilhoso aquela, sabe, mistura total de todas as tribos e todo mundo unido, todo mundo se divertindo, cada um na sua.
assim, e cada um tocando com a outra tribo, assim, achei tudo muito incrível. E eu vi que essa diferença era principalmente não só as cores e as tendências que vinham, depois eu descobri certamente, e comecei a ficar apaixonado pelo Rio, com a Zona Norte, que não foi pelo aquele cartão postal que a gente vê, mas sim realmente a Zona Norte, Zona Oeste, a Baixada. E é incrível, e essa energia, essa cultura da periferia, né? Eu estou falando isso porque eu queria perguntar se também nesses 10 anos para cá, o movimento LGBTQIA né, cresceu muito, principalmente a questão do movimento queer, também na cultura pop, sei lá, o RuPaul's Drag Race e outras coisas que vieram na mídia e que influenciaram talvez bastante, né, a moda, eu acho, a moda jovem hoje e tal. Eu queria saber até que ponto já tem umas linhas até da Melissa e outras marcas de gênero, né? Eu queria saber se essa tendência é uma coisa que veio para ficar comercialmente ou eles só estão pegando um pouquinho da tendência da cultura pop, aliás, do comportamento, para poder vender. Será que isso veio para ficar agora com a ascensão de vários até artistas, né, internacionais, drags e queer, e assim, eu queria saber sobre essa questão da moda mesmo. Legal. Eu acho que quando a gente fala sobre determinados assuntos, como esse que você trouxe, a gente não está falando sobre tendência, a gente está falando sobre mudança de comportamento, né? Então, de fato, algumas marcas trabalham isso em algumas linhas e elas precisam tomar cuidado, porque a gente não está falando de uma moda passageira, a gente está falando de mudança de comportamento. A gente está falando que o mundo vai ficar cada vez mais horizontal, transparente, as pessoas vão exigir mais coisas, né? E diverso, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, essas marcas precisam entender que esse tipo de posicionamento não pode ser só uma jogada de marketing, né? Ou um posicionamento diferenciado, mas sim, a partir de agora vai ter que ser desse jeito para melhor, né? Eu acho que outras questões que caberiam nesse debate também por exemplo, sustentabilidade, né? Quando a gente fala, de certa maneira, que uma marca precisa ser sustentável, blá, blá, blá. Hoje pode ser um diferencial. Daqui a algum tempo não vai ser mais. A gente só vai comprar se for dessa forma, né? Então, ter esse tipo de produto e posicionamento é legal, mas é só um começo, né? Então, que não seja uma moda, porque se não for para daqui ser para frente, ser melhor, não vai funcionar. Essas marcas vão ser engolidas. Até porque, assim, as grandes marcas que não entendem e não se adaptam a esse espírito do tempo, elas estão sendo deixadas de lado pelas marcas dos nossos amigos que, de fato, entendem isso que a gente deseja, né? Que a gente espera de uma marca. Isso acontece muito... agora tá na moda falar com pobre. Vamos ali botar vamos botar um negro na campanha, vamos botar a galera aí. E aí surge, um ponto de venda da Nike no meio da CUFA. O que você faz com isso? Sabe? Aí você fica assim, tá, mas e aí? Como é que vai trabalhar esse negócio? Como é que vai ser isso? E aí chama, aproxima, faz conexão, e a galera vai lá. Aí abre uma loja assim, assado, no meio de Madureira. Mas e aí? Cadê a verdade? Isso não se sustenta. Foi o que a Carol falou. Ou você muda o comportamento e vai, ou não adianta você ficar fazendo coisas paliativas, tipo, sabe, tá ali o momento, fazer uma festa aqui, fazer um negócio aqui para dizer que tá. Porque, cara, as pessoas percebem, sabe? Esse olhar marqueteiro, esse olhar de... Assim, já me chamaram para conversar de diversos lugares, e às vezes tá, maneiro, vamos estar junto. Mas até que ponto vocês querem estar junto, assim, de verdade, sabe? Até que ponto vocês querem falar mesmo com a gente? Então ainda tem esse questionamento dentro das marcas, assim, de realmente... já teve marca que me chamou, não vou falar o nome aqui porque é antiético, mas marca me chamou para conversar, e tipo, marca que claramente fala para a Zona Norte, e a gente apresentou um super projeto, e a marca falou para mim assim, não, cara, acho que não é o momento da gente falar com a Zona Norte. Eu falei, tipo, cara, todos os seus clientes moram aqui, alô. Então, assim, realmente tem que ser observado, né? Porque isso não pode ser um movimento passageiro, assim, uma ação pontual. Acho engraçado que não quer falar para a Zona Norte, mas parcela 8 vezes. Exatamente. Não, e as Blue tem promoção, 2 por R$49, é isso. Olha, eu convido você a assistir o debate sobre gênero e sexualidade. A gente tem conversado muito sobre isso aqui, tá?
Se você perdeu os primeiros, eles estão no YouTube da Saraguina Filmes. Quarta-feira, 6h30. Carol Rabelo, eu queria saber se te preocupa de alguma maneira o fato assim, que quando eu penso em moda de rua, eu penso em alguma coisa que em alguma instância possa ter um tempo de vida útil menor, possa ser mais descartável. E aí você diz que quando você fala Zona Norte, você se remete a Meia, eu me remeto muito a São Cristóvão, foi um reduto, e ali também é um polo, né, de efervescência da moda, né? E aí eu fico pensando se te preocupa o fato do consumo excessivo por conta da durabilidade pequena das peças, por serem baratas, essa coisa da cultura assim mais descartável, de usar coisa descartável, até pelo volume, né? Vou comprar 2, 3 porque é muito baratinho. Aí eu uso, compro e elas se deterioram com muita rapidez e por exemplo, não haver essa cultura de você investir num produto que tenha uma qualidade e que represente aquilo que você tem vontade de usar. Isso passa pela sua cabeça? Olha, a gente tem na Zona Norte, né, a gente tem observado 2 tipos de comportamento. Que eu te falei, ou a pessoa compra aquela roupa barata, mas na verdade não é nesse sentido de eu vou comprar porque é baratinho, vou ter um monte, é porque quanto ela pode pagar e fazer daquilo o melhor investimento e o melhor look, ou ela faz a roupa, que também é bem interessante, ou você tem aquela galera que quer ostentar, né, que quer comprar. E aí você tem moradores né, o irmão de uma amiga minha, Clara Estel, a Clara mora ali no Engenho de Dentro, e o irmão dela, ele tem um grupo de amigos. Então, todos eles compraram uma camisa da reserva, se eu não me engano, que custa R$400. Cada um, sei lá, deu R$100 e poucos, R$100. E eles têm uma agenda de uso da camisa. Então, assim, são formas diferentes de se consumir. Né? Mas faz questão de usar o original, não compra falsificada por isso. Então, assim, quero usar aquela marca. Tem desejo de marca, né? De alguma forma. Mesmo que a marca não se importe em falar com eles têm desejo de consumir aquilo ali, porque de alguma forma se espelharam num artista, se espelharam numa personalidade que eles se identificam e eles acham que estando com aquilo ali eles vão estar bem. Então eles têm essa agenda. Com quem tá a camisa agora? Pô, vou ter um baile não sei quanto, vou pegar essa camisa essa semana e lave, devolve, cheirosinho e tal. Então são diferentes formas de consumo que você observa. Isso é genial. A gente está nesse momento agora de falar muito sobre economia consciente, né, de refazer roupa. E aí você vê movimentos nascendo ali na Malha, como a Mig Jeans, que são meninas que trabalham com upcycling de jeans. Então, assim, tem essa questão do consumo ainda um pouco existente, porque é um comportamento que vem de muito tempo, mas já tem outros pensamentos surgindo por aí, como essa economia de compartilhar um produto para todo mundo usar um produto legal, ou de você ter esse upcycling, de você começar essas estilistas novas que estão nascendo da Zona Norte também, as meninas da Corda. Então tem uns nomes aí que estão surgindo já desse movimento de sustentabilidade, de refazer as roupas e repensar a moda. Respondi? Até no design tem uma loja lá, se você pegar um cartão, é do Cid Bag, que é... Desculpa, no Rio Design tem uma loja que eu peguei o cartão lá, não é essa loja, mas tem um cartão lá naquela loja chique do Rio Design, e é uma menina, é um coletivo chamado Lucide Beck, de Goiânia, que eles fazem guarda-roupa coletivo, que a pessoa vem, troca, devolve, é interessante. Tem aluguel de bolsa hoje em dia, né? Tem aluguel de iPhone, você pode também consumir de várias formas, né? Tem o cara tem sempre o modelo mais novo do iPhone, porque, sei lá, o cara quer ir por encontro com a gatinha, quer levar o iPhone 7S Plus, Edge maravilhoso, chiquérrimo, ele aluga ali na diária. Pô, me passa esse contato aí. É bem legal, cara. Oi, Carol. Oi. Tudo bem? As duas, né? As duas. Oi, Carol. Eu sou morador da Zona Norte. Já faz um bom tempo que eu venho notando as pessoas na rua, pessoas evangélicas, certamente evangélicas, com uma moda própria, que eu não sei se é copiada dos protestantes norte-americanos,
E cheguei a ver até algumas roupas parecidas com roupas de coristas das igrejas, né? Roupas gospel. Umas quase porcas, não sei explicar. Roupas muito estranhas, assim, muito incomuns. Eu sei o vestido que você está falando. Eu não sei o nome, desculpa, eu não sei o termo. Eu também não... Deve ser uma veste. Tem nomes específicos, mas eu não conheço, porque eu sou leigo, eu não sou dessa religião, dessas religiões. E isso vem aumentando muito. Sendo muito comum ver pessoas com roupas bem características de religiões protestantes, né? Evangélicos, e vejo também, observei ao longo do tempo, as pessoas estando mais livres para demonstrar que são homossexuais na Zona Norte, no subúrbio, que isso praticamente era mais discreto, nunca foi muito vanguarda, né? Então, talvez as pessoas na Zona Sul fossem mais vanguardas de demonstrar isso. Na Zona Norte eu sempre achei que fomos mais conservadores. Na década de 80, pelo que me lembro, anos 90, e isso parece que acabou de vez. As pessoas cada vez mais jovens demonstrando, não se importando em demonstrar que são homossexuais e refletindo isso na moda muito. E como você trabalha com essa moda, com esse olhar sobre a Zona Norte, e você também com tendências e observa isso, eu gostaria de saber de vocês, se vocês certamente já notaram isso, o que vocês podem falar sobre isso, o que vocês já observaram sobre isso, esse contraste, essa cidade de contrastes, aí, como é que isso está transformando? Se isso vai se fundir, de alguma forma se fundir, alguém vai conseguir fundir isso, adaptar isso, o que parece ser mais norte-americano, ainda parece muito com o que eu vejo em filmes norte-americanos. Se isso vai ficar mais tropical, vai ficar mais carioca, mais misturado em algum momento. Gostaria que vocês falassem sobre isso. Eu, se fosse a Carol, chamava você para fazer essa pauta, tá? Porque eu acho que você fez uma ótima observação. Eu não conheço, eu nunca vi, na verdade. E é assim que a gente começa a observar. E acho que o que você falou que é estranho, na verdade, é diferente, né? Quando a gente fala estranho, você viu, todo mundo riu, porque parece que você estava sendo meio, isso é esquisito. E, na verdade, é chocante, é exótico, é diferente ao seu olhar, é estranho ao seu olhar, de fato, né? E eu acho que é incrível quando a gente se toca, de alguma maneira, com o que é estranho ao nosso olhar, a gente presta atenção com aquilo, né? É assim que eu trabalho, pelo menos. Quando alguma coisa é estranha para mim, aí eu tiro foto e aí eu começo a investigar, né? E é isso que geralmente vira alguma coisa importante, interessante, um movimento de estudo, né? Então, é super interessante essa observação que você fez de fato, assim. Eu não tenho muito o que falar sobre, porque eu, de fato, não conheço. A Carol falou aqui que já viu. Mas, de alguma maneira, eu fiquei pensando, enquanto você falava, que a gente está falando do diferente o tempo inteiro, né? E aí eu me lembrei de uma vez que eu fui no Alemão para uma palestra, e as meninas estavam falando, né, que às vezes a gente fica com essa imagem de que dentro da favela agora, ou na Zona Norte, só vai ter galera estilosona, né? E que, na verdade, não. Como em todos os lugares. Como em todos os lugares, né? Então, pra gente também tomar esse cuidado de não vender só uma coisa, porque também é difícil chegar no Alemão e ter black, assim como é em qualquer outra parte da cidade, né? E aí, talvez, enfim, alguém da plateia possa falar com mais propriedade do que eu. Mas acho que essa junção da cidade, ela não acontece muito não pela Zona Norte, assim, mas eu sinto uma sagacidade maior de quem vem de outros lugares. Eu também venho da Zona Norte, hoje eu moro na Zona Sul, mas quando a gente é da Zona Norte, a gente é obrigado a circular, né? Ou quando a gente mora em Niterói, ou quando a gente mora em outros lugares que não o centro da cidade. Então, desde sempre, você já tem a capacidade de observar, você tem que estar no corre, você tem que pegar o metrô, você tem que pegar o trem, você tem que saber andar pela cidade, saber onde é que para o ônibus, até que horas tem ônibus, se para naquele ponto, até que horas ele para, né? Ao passo que quando você mora na Zona Sul, talvez aquilo esteja mais encaixadinho ali, você não precise ter tanta malandragem do negócio, né? E isso faz com que você circule menos. E aí você tenha menos essa cabeça de, cara, dá para olhar muita coisa aqui nessa cidade, né?
Então, de certa maneira, e também não é um preconceito com a Zona Sul, de forma alguma, mas é só uma característica que eu acho que é uma habilidade que os moradores das outras áreas ganham de saber circular, né? De que, na verdade, deveria todo mundo ter essa própria capacidade, porque a cidade, na verdade, ela deveria ser expandida, ela deveria comportar isso em todas as áreas, né? É que a gente é muito restrito, assim, de certa forma a gente só entende como centro o que está perto da praia ali, né? E, então, isso faz com que a cidade fique um pouco mais restrita a uma certa faixa de areia, mas é curioso pensar que tem gente que circula melhor na cidade e não são as pessoas que a gente acha que são, né? Agora, sobre os movimentos e como isso acontece, acho que a Carol vai falar melhor. Assim, eu já observei essas vestes. Acredito que sejam de uma religião, de uma vertente específica de religião evangélica, não sei de qual. Também elas têm os cabelos bem grandes, né, presos em rabo de cavalo, o vestido vai até o pé, manga comprida. Não, eu já vi sem lenço também, vai ver uma variação. Com lenço pode ser uma variação. Então, eu acho que assim como eu tenho visto mais essas religiões, eu tenho visto mais as religiões de matriz africana também circulando mais livremente. Assim como eu tenho visto parada LGBT acontecendo dentro da Maré, em Madureira. Então, assim, foi o que a Carol estava falando, é uma mudança de comportamento. As pessoas estão mais livres para se mostrar, né, para se apresentar na rua. Porque elas têm mais acesso à informação também. Exatamente, tem mais acesso à informação, tem mais segurança, né, para argumentar se alguém vier e falar, por que você está com isso? E a pessoa tem mais base, tem mais informação, tem mais acesso. Então, eu acho que é um conjunto dessa questão digital, com os tempos que estamos em diversas questões econômicas e políticas e tudo mais, dessa necessidade das pessoas saírem, se apresentarem, se representarem e, como eu falei, mais uma vez, em aspas, de afrontar. Então, eu acho que são tribos, né? São várias tribos que circulam. E aí, que bom que a gente tem essa diversidade, essa variedade e essa coragem de todo mundo que está se mostrando na rua. Olá. Interessante pegar esse gancho das pessoas estando mais livres, das coisas, religiões, estilos e identidades poderem estar sendo mostradas de forma mais livres, né? E queria pegar esse gancho do inovador. Por exemplo, o Bowie, quando ele começou a fazer shows, ele usou da mímica e causou aquela estranheza. E aí, no estranheza, eu lembrei que você falou. E ele, porque o ser inovador bebe de algum lugar, né? Tipo, ele lança moda, mesmo que seja aquela coisa, ainda não é comercial, e depois chega o beta, mas enfim, ele bebe de algum lugar. Então, quando ele pegou ali o Iggy Pop, aquela coisa do punk, tudo, aquilo todo, produziu o cara, mudou ali para a Alemanha, para, né, desintoxicar das drogas, bebeu daquele cimento todo, daquela coisa toda. Você, como pesquisadora, Carol, esse olhar para onde ninguém olha. Aí, isso, assim, queria que você comentasse, falasse sobre isso, de olhar para alguém. Olha, o que te chama a atenção, ainda mais no mundo hoje que tem várias coisas que estão à mostra? Como que, diante de tanta diversidade, tem uma coisa que brilha, assim? O que é esse brilhar? E a partir daí, como é essa pesquisa? Porque você falou assim, eu olho isso, então eu vou estudar isso. O que significa exatamente estudar isso? Acho que a pergunta é mais para você, se você, Carol, quiser comentar alguma coisa nesse sentido. Legal. Bom, só na sua pergunta eu já encontrei uma resposta aí, né? Você falou Bowie, aí você falou mímica, Alemanha, Iggy Pop. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas se você juntar, dá uma coisa interessante, né? Então, acho que é esse olhar, né? Talvez ninguém tenha juntado mímica com a Alemanha e Iggy Pop para chegar nesse resultado, né? Então, essas combinações é o que fazem as pessoas, de fato, serem inovadoras, né? Quando a gente está olhando na Alemanha, uma coisa que ninguém está olhando na Alemanha, quando a gente está olhando a mímica para trazer para o palco de uma outra forma, né? E aí acho que é um pouco por aí, né? Sobre o que eu olho, tem um pouco da resposta dele também, né? E aí eu lembro que em sala, geralmente, eu falo muito sobre evangélicos, principalmente porque quando eu dou aula em faculdade de moda,
Minhas alunas geralmente querem fazer roupa para mulher carioca, que vai à praia, nananã. E aí eu falo, mas e as evangélicas? Alguém já pensou em explorar esse nicho de mercado e fazer uma roupa mais comprida, diferente? E roupa para grávida? Porque eu fiquei grávida e não tinha como comprar roupa. Não sei como que era para você, mas eram umas roupas deprimentes, assim. Eu não queria ir para maternidade com aquela camisola cafona, né? Então, assim, jovens que ficam grávidas hoje, mas querem ser estilosas. E aí, quando eu queria minha filha nasceu e eu queria vesti-la. O que as crianças de hoje em dia vão usar tendo pais millennials, né? Então, muitas aspas para millennials, mas tendo pais... uma forma como chama, de definir uma geração, né? Uma geração aí que, enfim, dos jovens, até uns 30 e poucos, assim, mas essa geração que tem outros gostos e tem esse senso estético mais apurado, enfim, e que cresceu na frente do computador e aí vai buscar um outro tipo de informação. Mas eu coloquei aspas porque o que eu quero dizer é que não é que todos vão ser iguais e vão gostar das mesmas coisas, né? Mas o meu questionamento é, tá, se a minha geração tá tendo filhos agora, provavelmente eu gosto de usar um sapato diferente do que a minha mãe usou, né? Então, para minha filha, eu vou querer um tipo de sapato diferente do que a minha mãe comprou para mim. Mas quando eu vou na loja, ainda só tem pontapé, sapato de, sei lá, de verniz, entendeu? Meia de laço. E, para mim, uma menina pode estar mais conectada com o que ele trouxe ali das questões a gênero, não necessariamente vai usar uma cor ou outra, enfim, né? Então, assim, qual que é o recorte de mundo que a gente vive, qual é o espírito do tempo e como é que isso vai se traduzir em roupas para crianças, para quem são as evangélicas de hoje, ou quem são as mães, ou quem são qualquer coisa, né? O olhar que a gente vai dar. No meu caso específico, um lugar que eu olho muito são as artes, e a moda de uma forma geral, e pesquisadores de tendência de uma forma geral, bebem muito desse campo. E sendo aqui ridícula, a minha filha, porque muda muito, eu acho que... Ela tem 3 anos, eu acho que muda muito a forma de observar o mundo a partir desse novo olhar da infância, da primeira infância, né? Porque você começa a redescobrir as coisas que você já sabia de uma outra forma, né? Então, quando você passa a reinterpretar as coisas a partir de uma nova experiência, eu acho que é muito mágico, assim. Então, nesse momento tem sido uma grande inspiração para mim, repensar, fazer novas conexões a partir desse novo olhar, né? Mas, com certeza, o campo das artes é muito importante e interessante, porque, de certa forma, embora a gente vá falar no campo das artes sobre, claro, feiras comerciais, quando um artista ele entra para pintar uma obra, ele não tem um fim comercial, né? Ali ele tá criando, ele tá pensando naquilo e aí ele traz uma inspiração para aquele processo criativo e quando ele acaba aquela série, aquele trabalho, ele já traz uma outra ideia. Então ele está com aquelas ideias circulando muito, elas não estão presas a um processo comercial pré-determinado, né? E aí o que vai para uma feira vai ser vendido, mas não é que aquela série precisa estabelecer padrões. Como a Carol estava falando, o editorial dela é mais solto no site, diferente do que ela faz para uma marca, que tem que responder a determinadas características, porque precisa vender mais a blusa tal, ou mais a saia Y, ou, enfim, né? Então, é um lugar mais solto para a gente olhar, né? E provavelmente, se eu estou fazendo um trabalho de moda, eu não estou olhando moda. Então, eu não estou lendo a Vogue, eu não estou lendo a Elle, eu não estou lendo isso. Eu estou lendo uma revista de economia para entender o que a gente estava falando de espírito do tempo, para poder fazer essa tradução, né? E assim por diante. Então, eu acho que o que o Bowie fazia muito bem, né? Faz porque acho que é meio... Não dá. É esse olhar para fora do que se está trabalhando, né? Ele não estava olhando na música para fazer música, né? E aí você mesma trouxe as referências e a resposta, né? Então acho que é isso, assim, olhar para fora do tema que você está trabalhando, olha para outra coisa, bebe daquilo e volta, né?
Por isso que a gente fala tanto em viagem, e não necessariamente hoje você precisa ir a um lugar. Você pode entender como aquele lugar funciona, livro, revista, internet, conversa com as pessoas, né? A gente hoje tem mais a ver, às vezes, com um cara que está em Tóquio, com um cara que está em Belém, do que com um cara que mora no apartamento do lado, assim. Então, acho que é essa troca mais, né? Conversar com pessoa mesmo, ver o que está na rua. Esse processo é muito importante, assim. Então, das conversas saem muitas coisas, assim. Obrigada. Boa noite. O David, na época dele, assim, de 60, 70, eu não sei se ele chegou a ser alguém que ditava a questão de que roupa não tem gênero. Eu não sei isso, assim, mas pesquisei pelo fato de saber que ele usava, por exemplo, terno, que é algo masculino, mas com recortes femininos. O que eu queria saber, enfim, desde a época dele até agora, se vocês acham que, de alguma certa forma, essa questão da roupa não ter gênero, se isso ficou escondido e voltou a ser falado agora, e quem vocês acham que talvez está levantando essa placa hoje em dia, de que a roupa não tem gênero, assim, alguém, talvez para quem não entenda disso, procurar pesquisar, se informar, porque assim, eu sou morador daqui do Rio, na Zona Oeste, de Santa Cruz. Eu saio da minha casa com uma calça vermelha, uma blusa mais estampada, e um garoto que usa bermuda tactel ou um chinelo havaiana, olha para mim e fala, Tipo, é uma roupa, sabe? Justamente essa questão. Por exemplo, Santa Cruz tem muita dificuldade da pessoa ter acesso a certas coisas por conta da distância. Eu queria saber, assim, para ele que não tem esse entendimento, como é que talvez ele faria para poder estar dentro da atualidade da moda, até mesmo assim, uma calça vermelha dirá dessa questão de gênero. Quem ele poderia procurar ou pesquisar para poder estar atualizado dentro disso? Mas é aí que a Globo coloca a Ivana na novela das 8. Entendeu? Porque é um tipo de cultura também. É você começar a explicar para aquele cara lá de Santa Cruz. Você está explicando muito bem, né? Por sinal. É você explicar para aquele cara lá de Santa Cruz que existem pessoas e que são transgêneras, né? Que ela usa a camisa do irmão. E aí ela agora vai descobrir que ela é uma transgênera, mas que ela é gay, porque ela gosta do sexo masculino, né? Ela se identifica com o sexo masculino. E eu acho que é assim que você vai levando essa cultura, né? O Manuel Carlos, que é assim, o rei do Leblon, ele levava também muita coisa de doença, né? Quando ele falava de umas questões do câncer e quando aquela questão da menininha da síndrome de Down, da aceitação, do bullying. E eu acho que a novela é um veículo de informação ainda, né? Ainda que a Rede Globo seja muito demonizada por uma série de questões, mas ainda é um veículo de comunicação. Então, quando você coloca uma Ivana, quando você coloca outro personagem que é o do Nonato, que é uma travesti, ele explica que ele é travesti, que ele não é transgênero, a diferença dos gêneros. E aí você tem o Pablo Vittar no programa da Fernanda Lima. Então, você vai pela TV passando essa informação. E, aos poucos, esse comportamento vai mudando. E aí, talvez, quando esse comportamento dessa cabeça estiver completamente formada, a C&A realmente faça uma coleção a gênero, porque aquela coleção a gênero da C&A não foi nem um pouco. Né? Até porque, assim, eles jogam por eu estar andando com essa calça vermelha, mas se, por exemplo, um ídolo dele, que é um cantor de samba ou de funk, for lá e colocar essa calça vermelha, ele já vai mudar completamente a ideia dele. É isso, eles precisam ter uma referência de que aquela calça vermelha com a blusa florida não significa absolutamente nada além de roupa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, mais uma vez a gente fala de mudança de comportamento. Eu acho que é você não deixar de usar a sua calça vermelha, a sua blusa florida, porque ele vai fazer você se afirmar daquela forma e o mundo, as coisas irem chegando até que aquela cabecinha vá mudando. E aí as cabeças para frente e a gente um dia vai ter um mundo melhor. Aí, no caso, você acha que, por exemplo, o assessor, o estilista, enfim, desse cantor de funk ou desse cantor de pagode, você acha que ele deve dar uma atualizada para ele poder, de uma certa forma, tentar colocar ali a pessoa que ele está trabalhando atualizado da moda, para que, de uma certa forma, está influenciando um monte de gente, né? Até para poder tentar abrir um pouco a cabeça da pessoa. Você acha que está faltando mais pessoas próximas a esses artistas atuais, assim, mais atualizados? Eu acho que, assim, tem a questão, ainda a gente falando de questão comercial, né? Tem uma questão comercial de cada artista também, né? Cada artista quer vender
o seu produto, que é a música, né? Então, eu acho maravilhoso. Na verdade, eu acho que não é o artista mudar o estilo dele. Eu acho que é a indústria se abrir para novos tipos de artista. Então, a Pabllo Vittar é um grande exemplo de uma mudança de cultura na indústria fonográfica, né? Dar uma chance de uma drag queen performar e gravar um CD, e a música é maravilhosa. E as pessoas ouvirem e, cara, tem coisa boa aí. E hoje em dia ela ultrapassou a RuPaul, né, no streaming de música e no YouTube de visualização. Conta aí pro povo que não sabe quem é a Pabllo Vittar. Então, a Pabllo Vittar, gente, é uma drag queen que começou cantando no programa da Fernanda Lima. E hoje em dia ela é uma cantora, né? Ela se chama A Pabllo mesmo, não mudou de nome. E tá com um CD chamado, que eu esqueci o nome. Enfim, Vai Passar Mal. Boa, Pedro, obrigada. Vai Passar Mal. Eu escuto CD quase todo dia, aquela KO. Todo dia eu escuto a música. Tá bombando Spotify, tá? Tava no Multishow essa semana, lá no programa da... Multishow. Agora ela gravou um clipe com a Anitta e o Major Lazer, que é um dos DJs incríveis, Super Master Blaster. E ela tá maravilhosa no clipe, assim, vai sair agora, o clipe chama A Sua Cara. E enfim, agora saíram todas as drags da RuPaul, dublando a música dela, KO, falando em... Ela falou, morri, Mas né? então, eu acho que essa é a diferença. Antes, talvez a televisão trouxesse uma informação pra gente, a gente só recebesse isso. E aí era, vamos agora ver sobre essa doença aí, né? Enfim, a família do Leblon, não sei o quê. Não era a doença do Leblon, desculpa. Ato falho. Mas hoje, a televisão precisa se renovar. Né? Embora, assim, e é até controverso isso, né? Embora a internet tenha toda essa força e paute a televisão, né? Porque a Pabllo Vittar provavelmente e outras surgiram aí no Instagram, bombando, porque o tempo de hoje é muito imagético, né? A gente passa o dia inteiro, a gente nem lê muita coisa, a gente fica só vendo imagem e apertando ali aquela tela, né? E aí acaba que esses personagens ganham espaço dentro da televisão, né? Então é um pouco da nossa pressão em levar esse tipo de assunto para dentro desse espaço massificado, né? Então é o que a gente estava falando aqui, inovadores traduzindo isso para levar para a massa, né? Que é esse papel da televisão ainda, porque por incrível que pareça, a maior parte do Brasil ainda não tem acesso à internet. Então precisa chegar pela televisão de fato, né? E aí ela tá lá cantando linda, maravilhosa na Fernanda Lima. E a própria Fernanda Lima trazendo diversos assuntos, que debate e tudo mais. Então, eu acho que é um processo. E aí, a gente até pode fazer um link com a pergunta dele. A gente pode discutir se o feminismo deveria ser abordado pela Fernanda Lima do jeito que foi ou não foi. Ou o feminismo negro deveria ser abordado pela Fernanda Lima do jeito que foi ou do jeito que não foi. Mas a gente tem a tua pergunta, né? Como é que as pessoas lá de Santa Cruz vão saber sobre esse tipo de discussão se não for pela Fernanda Lima, né? Então, acho que... eu não estou dizendo que tem certo ou errado. Eu estou dizendo que a gente só tem que ser mais crítico na hora de ponderar o que a gente está, de fato, discutindo, né? E o que a gente está levando em consideração aqui. Porque não dá para ser tão dualista nesse momento de mundo que a gente tem tanta informação. A gente precisa se abrir e nem sempre vai ser do jeito que a gente gostaria, mas... Talvez eu prefira que a Fernanda Lima esteja falando de feminismo, mesmo que dessa maneira, mas ela está levando esse tipo de discussão para minha avó, para o teu vizinho, para outras pessoas que precisam acessar essa informação de uma outra maneira. Então, é deixar um pouco esse egoísmo de lado, né? Para que a gente possa traduzir mais esse tipo de mensagem. É isso? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Aguento. Meninas, a gente está falando muito sobre a diferença de moda passageira, de tendência e mudança de comportamento. E aí, com base em tudo que todo mundo estava falando, eu fui reparando que, assim como ele observou os evangélicos usando, se sentindo livres também para usar suas vestes formais, de acordo com a religião, e a população LGBT cada vez mais à vontade para vestir seu estilo, né? Performar, acho que performar não é boa palavra, mas se vestir de acordo com o que sente. Se expressar. Se expressar. Eu noto também que, assim,
ao mesmo tempo que a gente tem essa pegada mais a gênero ou com uma moda mais solta, assim, né? Muita transparência para mulher, com lingerie à mostra, uma roupa mais sensual, talvez. A gente tem também, acompanhando a tendência do conservadorismo político, né? Temos aí, né, essa galera que foi eleita recentemente, que nem vale a pena citar nome para não baixar a energia aqui do ambiente. Mas a gente vê também uma volta muito grande do militarismo nas peças de roupa, né? Tá tendo muita referência disso, que traz um certo conservadorismo. E também tem a tendência fã, que você traz assim para moda adulta um monte de peças com pets, com sorvete, com carinha, com bonequinho, e que no fundo aquilo está debochando também dessa seriedade, desse conservadorismo, né? Então eu fiquei observando que muitas tendências divergentes se levantam ao mesmo tempo. E como é que vocês conseguem filtrar nisso tudo e tentar apostar no que vai virar mesmo uma mudança de comportamento e o que é só uma tendência passageira? As tendências que você está apontando, na verdade, são tendências de moda, né? E para toda tendência há uma contratendência. Então, em nenhum momento a gente vai falar só de romantismo, mas, na verdade, provavelmente o romantismo está emergindo como resposta a essa outra questão que você trouxe do militarismo e tudo mais, né? Que a gente pode até, inclusive, achar respostas questionando muito o momento político do mundo, né? Então, a gente pode falar de Trump, a gente pode falar de Temer, mas enfim. E aí a gente pode ir traduzindo. A gente pode não falar também, seria a melhor opção. Ou, né? Enfim. Longo debate. E aí, acho que o romantismo como uma contratendência a isso, né? Quando a gente fala de tendência de moda fã, a gente está falando muito de uma linguagem da internet, né? Emoji, essa atitude mais irônica, né? Hashtags que surgem e formas de repostar e postar coisas assim. Então, geralmente é um comportamento que se traduz em roupa, em estampa, né? Nesse tipo de coisa, assim. De uma forma geral, as coisas que você trouxe, elas são cíclicas. Então, elas acontecem e aí elas vão respondendo, de fato, aos acontecimentos do momento e vão e voltam, né? Hoje, por exemplo, a moda esportiva, assim, né? Essa tendência mais sportswear, desde, sei lá, de umas 3 Olimpíadas para cá, ela veio e não saiu mais das passarelas, né? Porque a nossa vida ficou muito mais corrida, ela ficou muito mais prática, muito mais dinâmica, então não existiu sair da passarela mais esse tipo de tecido, modelagem, né? Porque o conforto é necessário para os dias atuais. Então, acho que o que acontece muito é esse tipo de distinção. O que é tendência passageira, mas que acaba ficando por conta do nosso dia a dia, desse entendimento de que aquilo tem a ver com o nosso momento, e de coisas que acontecem e tem picos mesmo, né? E aí, talvez agora tenha essa tendência mais fã, e aí daqui a pouco venha uma outra coisa, sei lá, mais patriótica, sei lá, como as bandeiras já foram há um tempo atrás, e aí estampas de celestes e essa coisa mais mística, não sei o quê. Então, acho que isso vai acontecendo dessa maneira, assim. Eu acho que é isso. Essa questão da observação, né, de como isso vai chegando no público de diferentes maneiras e como isso vai se traduzindo nas ruas. Como a Carol falou, você nunca vê um movimento muito isolado de uma outra resposta, né? E a gente observa isso. A gente vê, tipo, vamos parar o 476 e os caras criam o bonde do Jacaré Folia. Então, assim, as respostas acontecem. Outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante, dizendo que os funkeiros são os novos punks, né? Porque antigamente os punks entravam nos transportes públicos com aqueles cabelos e todo mundo se assustava. E hoje em dia os moleques entram tocando terror, dançando e também assustam. Mas eles só estão ali mostrando a postura deles, o estilo, se apresentando com a cultura deles, levando, né, o que eles acreditam que é que a galera quer ouvir, né, dentro do transporte público. Então, eu acho que é isso que a Carol falou. As tendências se completam, os comportamentos se completam.
e com isso a gente vai mudando cabeças e mudando pensamentos e gerando discussões e até, como eu falei, um dia a gente chega num mundo melhor dessa forma. Boa noite. Boa noite. No campo das artes, em geral, geralmente o movimento ou vanguarda vem com um grupo de artistas. E o Bowie parece que ele carregou uma bandeira sozinho, né? Talvez até porque seja muito difícil teorizar o que seria o movimento Bowie, porque mudava praticamente de uma em uma semana. Queria saber se teve alguém junto com ele que teve alguma forma de se vestir muito parecida, na música em geral, ou se ele carregou realmente essa bandeira sozinho. Eu desconheço, assim, porque eu acho que ele é relevante em tantas épocas diferentes, né, em tantas décadas, e em cada década de uma forma, né, então, enfim, esse jeito que a gente acaba conhecendo ele mais camaleônico, né, porque em cada momento ele assume uma postura e assume um estilo, de certa maneira, né, e eu acho que ele tinha uma questão muito existencial, assim, e até egóica, de certa maneira, de que era ele, né, naquilo. E ele tinha esse embate até com as pessoas. Então, assim, quando ele tinha meio a rixa ali com o Mick Jagger e todo esse tipo de coisa e tudo mais. Então, eu acho que existiram outros ícones, né, a gente pode falar, mas não ícones que puxaram o movimento como ele, assim, né. Se eu fosse colocar ele em algum lugar, talvez dentro da música britânica, mas acho que não é a resposta que você busca, assim, né? Então, não sei se você quer complementar com alguma coisa. Eu posso. Na verdade, eu tenho uma coisa que eu acho legal no Bowie, que ele não tinha vergonha nenhuma de dizer que ele se retroalimentava pelo público dele. Então, ele criava uma tendência, o público mastigava a tendência, transformava em outra coisa, ele ia lá, pegava de novo e falava, opa, dá para aproveitar isso de outro jeito, e criava outra coisa. Ele tem duas falas que eu gosto muito. Uma é essa que eu falei, de se retroalimentar do seu público, e a outra é quando perguntaram a ele, em 97, eu acho, o que ele achava do termo camaleão. E ele não rejeitou completamente, não, mas ele falou que achava pequeno o termo, porque ele não achava que ele mudava, ele achava que ele evoluía, que ele estava sempre adaptando a forma anterior e criando uma forma nova e criando um pensamento novo. E, assim, acho que respondendo um pouco melhor a sua pergunta, ele se enquadrou dentro de vários movimentos, que ele teve quase 50 anos de carreira. Então, ele se enquadrou dentro do movimento do glam rock dos anos 60, 70. Ele se encaixou no comecinho no mod, que era uma tendência de rock inglês também, industrial, mais tipo dos subúrbios. No começo dos anos 80, ele surfou na New Wave total, com aquele cabelão topetudo, terno tipo quadradão, cores muito duras. Nos anos 90, ele ficou techno e ele começou a fazer música eletrônica. Ele, na verdade, ele foi um dos precursores da música eletrônica. Ele levava computador para os shows dele no começo dos anos 80, que era uma coisa que ninguém fazia ainda. Então, ele se adequou a vários movimentos, mas ele era sempre muito ponta de lança e ele rapidamente se adaptava e virava outra coisa e apresentava outra coisa. É porque ele sempre foi muito maior do que essas coisas, né? Ele existia assim, ao mesmo tempo que esses movimentos, mas não dentro desses movimentos. Ele meio que criava esses movimentos de alguma forma, né? Ele era o precursor desses movimentos. Ele foi muito importante. E quando eu digo isso da música britânica, porque eu acho interessante essas rixas dele o tempo inteiro e não aceitando medalha, sabe? E meio que debochando. Você sabe da história dele com o Mark Bolan, do T-Rex? Não. É uma história ótima, assim. Mark Bolan era um cantor de uma banda chamada T-Rex, super importante também. Ele morreu jovem, morreu num acidente de carro, quando tinha 20 e poucos anos. Ele era contemporâneo do Bowie, eles tinham a mesma idade, então, enfim, eu não lembro que ano ele morreu, mas... E aí tem uma história de que o T-Rex, a banda do Mark Bolan, estourou um pouco antes. O Bowie demorou muito a estourar. Ele demorou muito, ele lançou 30, 40 singles antes de conseguir Space Oddity chegar a algum lugar. E o Mark Bolan conseguiu fazer sucesso um pouco antes. Só que eles tinham uma rivalidadezinha, assim como o Bowie tinha com o Jagger. E aí mas eles eram amigos. Só que amigos, sabe, a inimiga perto. E aí um dia o Mark Bolan bombou, conseguiu um palco grande, um show grande, falou: Bowie, eu te chamo para fazer então a abertura, você vai ser meu show de abertura.
só que você não pode abrir a boca, você vai fazer um show de mímica na abertura. E olha que coisa mais absurda, né? O cara é cantor, está tentando há anos se lançar como cantor, e de repente ele é chamado para fazer a abertura mudo, mímico. E ele foi, porque ele falou, bom, é uma oportunidade, é um palco, é um espaço que eu tenho. Ele tinha estudado mímica seriamente durante muito tempo, e ele decidiu se apresentar. Então, tem uma biografia dele que foi lançada aqui no Brasil, que tem um facsímile desse ingresso da abertura. E tem lá o line-up do show falando a apresentação de Mark Bolan com fulano, cicrano e pequenininho. E David Bowie fazendo mímicas. Sacanagem, né? Eu queria só fazer uma pesquisa rapidinha. Alguém aqui viu o ensaio da Zona Norte, etc., o de Bowie? Levanta a mãozinha só para eu ver. Ah, gente, então vocês estão perdendo. Assistam, procurem o site deles, Zona Norte, etc. Tá lindo, A gente atualizou até o nome do historial, né? A gente de Bowie. Não, a gente agora assumiu a hashtag dela de Bowie também, porque é muito bonitinha. Eu vou usar na vida agora de Bowie. Bom, vocês estão falando sobre moda e David, né? A minha dúvida é o seguinte, que vocês coloquem a minha maravilhosa ignorância para funcionar. Eu sempre entendi de moda e modismo existe uma grande diferença. Dando como exemplo, a mini saia, para mim sempre foi moda, porque nasceu nos anos 60 e sobrevive até hoje. Jeans, para mim sempre foi moda, nasceu nos anos 50 e sobrevive até hoje, né? E em relação ao David, eu acho que o David nunca subiu ao palco ou viveu para lançar moda. Ele tinha um estilo, e era o estilo dele. Ele não subia aos palcos andrógeno, dizendo assim, jovens fãs, vistam essa roupa. Ele vestia porque era ele, era só ele. Estou certo, errado? Queria que vocês comentassem sobre isso. Maravilhoso, certíssimo. É isso. Não, assim, as pessoas se influenciam. Ninguém precisa subir no palco e falar, use isso. Acho que até se a pessoa falar, ninguém vai usar. Você acaba se inspirando, se espelhando, você admira alguém e você quer alcançar aquilo ali, né? Então, eu acho que por isso ele influenciou tanta gente. Você vê até hoje a Lady Gaga, que é super influência dele. Quantos anos tem de diferença de carreira de David Bowie para Lady Gaga? Então, eu acho que é isso, é inspiracional, né? A moda é muito, muito inspiracional também. Você olhar e se sentir representado, se sentir inserido naquilo ali, querer fazer parte daquilo ali e acabar interpretando isso da sua forma e colocando para fora com o seu estilo. Acho que é isso. Respondemos? Modismos, eles não podem ser previstos, na verdade, né? E aí eles acontecem e desaparecem. Foi como você colocou na sua fala, eu achei que você mesmo já tinha explicado. Mas eles são passageiros e eles não têm uma explicação sociológica, né? De repente, sei lá, alguém usando a novela, uma bolsa, uma blusa, ou... A Giovanna Antonelli, rainha de soltar isso. A Giovanna Antonelli a capa de celular com o negócio da... a deusa lá do serviço de atendimento ao telespectador da Globo, né? O povo liga lá, quer saber a cor do esmalte dela. Isso não é planejado, é um modismo. E aí ela tá usando o esmalte azul e todo mundo começa a comprar, e aí todas as marcas precisam fazer o esmalte azul, e aí é uma loucura. Então isso é um modismo, acontece, né? E já a moda não, ela tem essa explicação maior. Era um pouco do que a gente estava falando aqui sobre essa discussão do romântico, do militar, do pop, do fã, né? Então, tem uma resposta a um espírito do tempo, né? A um contexto macro. Então, acaba sendo uma tradução de uma época que a gente vive, né? E aí pode perdurar ou não, né? E aí viram ícones, né? Como as peças que você trouxe, de fato. No IED, Instituto Europeu de Design. Não, só queria dar uma aclaração. Boa noite. Perguntaram um artista similar a David Bowie, era da banda New York Dolls, né? Bem parecida com a tendência de David Bowie. E nos dias de hoje, se quiserem alguém... David Bowie, a quem gostava, curtia muito, era uma banda do Canadá que se chama Arcade Fire,
sempre Bowie estava aí com eles, entendeu? E outra coisa que David Bowie queria entrar no mundo punk, mas ele se projetou tanto que foi a post-punk, entendeu? Mais nada. Muito bom. Eu tô amando. Muitas coisas diferentes, muitas pessoas diferentes. É demais. Bom, olha, eu vou fazer a última pergunta, já que ninguém levantou a mão. Eu queria que vocês falassem um pouco, na verdade, não é bem uma pergunta, é mais um... Peço para vocês discorrerem sobre, se vocês puderem. Porque eu acompanho muito o movimento de carnaval no Rio de Janeiro desde 2001, mais ou menos. 2001, 2002. E foi quando o Carnaval do Rio começou a retomar as ruas do Rio de Janeiro. Eu lembro que na minha infância, eu nasci no final dos anos 70, então durante os anos 80 não tinha carnaval de rua no Rio de Janeiro. Eu sou de Niterói, então eu nem conto, na verdade. Mas não tinha nada. Todo mundo viajava, todo mundo ia para a praia, para a serra, se escondia em casa. Eu alugava filme, ficava vendo filme em casa. E aí, nos anos 2000, começou esse movimento de rua de novo. E o movimento de carnaval de rua do Rio é um movimento em que as pessoas se vestem, se fantasiam, se montam e vão muito livres para a rua. E isso, na verdade, já era antes, porque o Bloco das Piranhas é uma coisa que nunca deixou de existir. Nos anos 80, os meninos se travestiam. Era o único momento, talvez, de liberdade que o garoto de Santa Cruz e o garoto de Ipanema podiam botar saia e ir para a rua viver aquele personagem. A gente falou sobre isso na palestra do transgênero outro dia, que ele era um travesti. Ele fica travestido naquele dia. Então, naquele momento, ele está num momento transgênero. Então, eu queria saber se esse carnaval de rua, se isso mudou um pouco a onda da moda carioca, se isso trouxe alguma diferença, se trouxe alguma influência para cá nos últimos anos. Olha, eu acredito que sim, assim, quando você vê o glitter e a purpurina entrando em tudo, e maiôs, né, as pessoas indo para a rua de maiô. O último carnaval você só via maiô e pochete. Então, as marcas começaram a entender, assim, no carnaval, as pessoas foram adaptando, né, quando voltou essa retomada para as ruas. E aí, eu acho que mais do que o carnaval, esse movimento de ocupação das ruas aconteceu muito forte, talvez, posso estar falando besteira, Carol pode até falar melhor do que eu, depois de 2013, quando começou aquelas manifestações da galera ir para a rua, e os movimentos culturais retomaram as ruas. Então, você via movimentos como o Leão Etíope do Meyer ocupando a Praça Agripino Grieco, o pessoal do Sarau do Escritório. Então, as pessoas voltaram para as ruas e o carnaval como a maior representação dessa ocupação de rua. Então, eu acho que as marcas começaram a entender que precisavam criar o figurino daquilo ali. Em algum momento, essa demanda acontecia. Então, esse ano já foi incrível, porque você vê pochete voltando, você viu milhares de maiôs dourados e glitters e maneiras de você aplicar purpurina e marcas de purpurina surgindo, como que é o melhor truque de aplicar. Então, assim, eu acho que foi uma resposta à demanda dessa necessidade do público. Eu acho, concordo. E acho que muito as marcas fazem porque as pessoas fazem, né? Sim. Então, a gente começou a ver as pessoas criando marcas de acessórios de cabeça, de pochete, de maiô. Então, isso é uma resposta, né? Mas essas temáticas que surgem no carnaval são muito interessantes e para estudo mesmo, né? As sereias, eu falei delas há 2 anos no carnaval. E comecei a ver nos blocos, e aí comecei a perguntar no Facebook, gente, por que tá todo mundo de sereia, né? E aí fui... Não, mas a sereia, há 2 anos eu fiz essa observação, e aí depois a gente começou a ver isso para passarela, e aí começou a pegar em tudo e tal, né? Então, foi uma primeira observação que eu tinha feito, de fato, nos blocos de carnaval. E aí, depois, intensificando a presença das sereias, e aí os unicórnios, né? E aí Bowie, e aí todo mundo, e aí alguns outras temáticas. Então, é um lugar muito interessante, muito rico para observação, né? Mas acho que um pouco do que a Carol falou, assim, a rua foi sendo tomada, e acho que é um momento muito, muito único, né? Acho que se a gente for olhar Roberto da Mata falando sobre carnaval, né, do brasileiro, assim, e onde a gente extravasa, de fato, entende muito sobre a nossa cultura e sobre o nosso país, assim, e que é importante, de fato, festejar, e tem muito de nós ali, né? Então, para entender moda brasileira, acho que é importante. Gente, é isso. Quero agradecer demais, Carol e Carol. Muito obrigada ao público, que foi incrível. Muitas perguntas ótimas. Foram todos ótimos.
Convido vocês a continuarem acompanhando a mostra. A gente está em cartaz aqui até o dia 30. Tem filmes muito legais, tem filmes raríssimos na mostra. Tem filmes que vocês não vão ver em outro lugar, não vai ter na locadora. Teve filme que eu fui buscar numa biboca, longe pra caramba, então venham ver. Tem mais debate acontecendo. Todo mundo aqui na quarta-feira para falar sobre gênero, porque foi um assunto que rodou muito aqui, então tem tudo a ver com moda. Venham falar sobre isso. E na sexta-feira a gente vai falar sobre substâncias psicoativas, drogas e o que é isso. Vamos conversar um pouquinho mais.